Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Você pode acompanhar comigo? Versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, aqui é mais fácil você entender juiz ou aquele que julga. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Está vendo o princípio básico da Escritura e simples de entender? Os magistrados, os juízes, eles não estão aqui, olha, os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Se você faz o bem, meu irmão, do que você vai ter medo? De polícia, de juiz? Não tem por que ter medo. Mas ele continua. E sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Aqui traz a espada, Paulo está se referindo, é óbvio, aos soldados romanos. Não tinha revólver, fuzil HK-33 naquela época, então por isso que ele dizia, por isso traz a espada. Hoje seria mais ou menos o seguinte, é por isso que o policial traz a 9mm na cintura, ou a R15, para julgar. Verso 5, é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu sei que alguns, quando ouvem, por exemplo, na igreja, falar a respeito de política, eles já têm o seguinte pensamento, olha, política não é um assunto espiritual. É mesmo? Quem disse? Você sabia que as cartas de Paulo, não só de Paulo, Pedro, Judas, todos os apóstolos, eram cartas que eles escreviam para tirar as dúvidas do povo. Paulo não estava lá na sua escrivaninha, no seu ar-condicionado, é óbvio que nem tinha. Paulo não estava lá apenas pensando, o que eu vou escrever para aquele povo de Roma, para aquele povo de Tessalônica, mas o povo tinha dúvida, então Paulo escrevia para tirar as dúvidas das pessoas. E aqui é óbvio, quem imperava era o governo romano, e Paulo então escreveu as cartas para os crentes de Roma. As cartas são indagações do povo de Deus, e eu creio que hoje também é um tempo propício, como nós começamos desde a semana passada, para falar princípios bíblicos a respeito de política, porque eu não sei quanto a você, mas pelo menos na maioria do nosso país, a maior parte dele, eu acho que nunca se envolveu tanto, nunca quis saber tanto de política como no atual momento. Porque é impeachment da Dilma, é fora Temer, eu já estou pedindo fora Maia, ele nem assumiu. Nós vemos dinheiro nosso indo para o ralo, escândalos absurdos, enquanto hospitais falta tudo. Então, cabe a nós, sim, nos inteirarmos a respeito desses assuntos. Sempre na história da igreja, o maior inimigo do povo de Deus sempre foi o Estado, ou seja, sempre foi o governo. O governo é um grande empecilho para que o evangelho se propague. Você lembra quem que escravizou Israel lá no Egito? Faraó, foi um governante. Quem que matou os apóstolos no início da igreja? O Império Romano, ou seja, também o governo. Na formação dos Estados Unidos, foi basicamente crentes fugindo da Inglaterra, porque estavam sendo oprimidos pelo governo. Quem que mata crente hoje, meus irmãos? A não ser governo islâmico. Então tem tudo a ver com a Escritura. Hitler disse assim certa vez, contra uma igreja que se identifica com o Estado, não tem nada a dizer. Ou seja, se a igreja é uma igreja estatal, como tem alguns países, que é a igreja do Estado, se identifica com o Estado, quanto a isso daí não tem nada a dizer. É por isso que nós não nos identificamos com o Estado no sentido de, olha, o Estado interferir na igreja e também da igreja interferir no Estado. Esse princípio é importantíssimo. Além do mais, em segundo lugar, também o Estado é concorrente de Deus. Sempre foi. Na época do Império Romano existia o culto ao imperador, que é algo mais concorrente de Deus do que um culto ao imperador. Hoje existe o que muitos chamam de estadolatria, ou seja, a dependência do Estado para tudo. Como assim, pastor, a dependência do Estado? O Estado ele se torna um Deus quando nós aceitamos que Ele dê tudo o que nós precisamos. Então a nossa confiança não fica mais no Senhor, mas fica em Deus. Como assim, pastor, aceitar que o Estado nos dê tudo?
Mussolini, ele disse assim, ele definiu o fascismo com a seguinte frase: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Ou seja, tudo tem que pertencer ao governo. Tudo, sem exceção. Saúde, educação, igreja, tudo. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, a definição de fascismo não é apenas um ditador fuzilando gente, mas também é um aumento gigantesco do Estado. Ou seja, quando o governo quer fazer tudo fora daquilo que é a obrigação dele, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Você percebeu, normalmente, dá uma tempestade, cai uma casa, o que as pessoas pensam? Ai, quem que vai me indenizar? A prefeitura. O governo tem que me dar outra casa. Morre criança no hospital, é porque o Estado não fez tal coisa. Ou seja, é tudo o Estado tem que fazer. Você percebeu que o Estado passa a ser um Deus para as pessoas? Passam a depender mais do governo do que de Deus? Em terceiro, o governo ruim também torna as pessoas moralmente horríveis. Se você ler a história dos reis de Israel, na maioria das vezes é assim. Era um rei bom, o povo seguia o caminho do rei. Na maioria das vezes. Um rei pervertido, um rei mau, e o povo também ia para o buraco. Era sem exceção. Na maioria das vezes, melhor dizendo. Você vê as frases dos reis de Israel, a vida deles resumida da seguinte frase: fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou fez o que era bom aos olhos do Senhor. E normalmente, quando fazia as coisas más, o povo ia para o buraco. Você já percebeu a juventude podre que nós temos hoje? Você já percebeu? Hoje virou festa sair do armário. Você percebeu como tem aumentado o homossexualismo? Como tem aumentado a quantidade de homens bananas que não se posicionam na sua casa como cabeça? Uso de drogas, perversidade, a cada dia mais. Você acha, meu irmão, sinceramente, que essa geração que nós vivemos nasceu com DNA podre? Não, ó, esse pacote veio todo com defeito. Claro que não. Você que é mais antigo, você sabe como que era. Como que eu falo por mim, eu tenho 32 anos. Mas eu lembro lá quando eu tinha meus 15, lá no ano 2000, a moça safada, sabe quem que era? Aquela homem que deu um beijo no fulano na escola, aquela lá era terrível. Era pervertida. Isso aí só alguns anos atrás. Há 15, 17 anos. Hoje em dia, uma moça de 15 anos, na maioria das vezes, já rodou por muitos braços. Daí você pergunta, mas por quê? Tudo tem a ver com o estilo de governo, porque se o governo é corrupto, é ímpio, você pode ter certeza, essas coisas vão aumentar cada dia mais. Se você tiver oportunidade, pesquise lá na sua casa sobre cartilhas do MEC, sobre homossexualismo, sobre ideologia de gênero. São coisas que eles estavam tentando implantar na escola. Graças a Deus, alguns deputados de caráter, alguns deputados com princípios cristãos, quebraram o pau dizendo, não, isso aí não pode. Ó, você quer ser homossexual, o problema é seu, mas não vem ensinar isso para as crianças, porque é isso que eles querem fazer. Eu já falei para os irmãos, ideologia de gênero, o que é isso? Eles estão querendo ensinar nossas crianças que a criança, ela não nasce menino ou menina, mas ela nasce criança. E depois ela tem o direito de escolher o que ela quer ser. Eles estavam até querendo trocar a última vogal ali por X, para ficar meninix. Daí chegou ali com 7, 8, 10 anos, 15. Daí escolhe, se o menino quiser ser menina, qual o problema? É só se dar uma olhadinha, é a cartilha do MEC. Pastor, mas não fala disso, aí pode ofender o povo. Pode ofender os vereadores, os prefeitos. Eu não estou muito preocupado, não. Eu estou preocupado em ensinar o que é a Escritura. Mostra para mim e para você. Ora, nós vemos homens de Deus como Elias confrontando Acabe. E por que eu não posso confrontar o governo? Por que eu não posso dizer que eles estão errados? Por que eu não posso dizer que esse rumo que a sociedade tem tomado é totalmente contra aquilo que a Escritura coloca para mim e para você? É contra os padrões morais de qualquer ser humano normal. Não precisa apenas ser cristão, não. O problema de muitos pastores não é que os pastores mentem. Não é esse o problema. Mas o problema de muitos pastores é que eles não têm peito o suficiente para pregar algumas verdades da Escritura. Porque, convenhamos, tem alguns assuntos que eu penso em pregar, já dá um gelo na barriga já. Que eu sei, meu Deus, eu vou falar que lá o irmão vai espanar. Vai querer ir embora. Nossa, eu vou falar, não pode morar junto, eu vou falar de segundo casamento. Ah, já não vai querer vir à igreja mais. Daí o que muitos fazem? Não fala desse assunto, não. Então o perigo de muitos pastores não é heresia, mas sim covardia. Covardes. E lembrando que Apocalipse diz que o lago de fogo de enxofre está preparado para os homicidas, para os cães, para os idólatras, para os covardes.
Deus coloca covarde como farinha do mesmo saco com esse povo todo aí. Eu sei que hoje em dia é difícil falar de liberdade num país como o nosso, porque convenhamos, você acha que você é livre. Eu vou provar para você que você não é. O governo, na verdade, ele tenta nos enganar aos poucos, assim como Dalila enganou Sansão. Foi aos pouquinhos, foi seduzindo aos poucos, dizendo, olha, eu vou tirar um pouquinho de dinheiro seu aqui, mas eu vou fazer uma poupança para você, para que quando você for mandado embora, você tenha esse dinheiro. É o FGTS, vocês devem conhecer já, né? Sabia que o FGTS é roubo? FGTS, o governo está arrancando dinheiro seu. Ele não está guardando dinheiro para você. Pensa comigo, você tem um dinheiro, e eu chego para você, eu sou o governo, eu chego para você e digo assim, olha, Delfino, eu vou cuidar do seu dinheiro, tá? E o Delfino fala para mim, não, mas eu não quero. Não estou perguntando se você quer, estou dizendo que eu vou. Já começa por aí, você não tem opção. Então, eu pego esse dinheiro e guardo. E depois de 5 anos, eu vou devolver esse dinheiro para ele. Eu sou o governo. Eu vou devolver. Primeiro é roubo, porque eu não vou devolver corrigido pela inflação. Todo ano tem inflação, você sabe. Então, se ele tinha 10 mil reais para pegar depois de 5 anos, corrigido pela inflação, seria ali, redondo aí, uns 12, 11,5. Ele vai pegar só os 10. E tem outro detalhe. O governo é assim, olha, eu vou guardar o dinheiro para você, mas você pode gastar quando eu deixar. Como, por exemplo, financiamento de casa. Casa minha. É óbvio, né? Você está vendo como o governo nos engana? E às vezes a pessoa pensa, não, eu está guardando meu dinheiro. Não está roubando você. FGTS é roubo. Richard Weaver, ele disse assim, o passado mostra invariavelmente que quando a liberdade de um povo desaparece, ela se vai não como um estrondo, ou seja, o governo não chega arrancando a mão dizendo, olha, eu vou roubar o seu dinheiro, vou pegar para mim. Somos burros às vezes, mas não tanto. Então ele não faz isso. O passado mostra invariavelmente que quando a liberdade de um povo desaparece, ela se vai não com estrondo, mas envolta pelo silêncio dos que se sentem confortáveis com os cuidados que estão recebendo. Esse é o perigo atual da tendência ao estatismo. Estatismo é o aumento do Estado. Porque o Estado é assim, né? Olha, eu vou tirar um pouquinho aqui, mas eu vou devolver para você lá na frente. Eu estou tirando um pouquinho aqui, mas é para dar para o pobre ali. Eu estou tirando um pouquinho aqui, e sabe quantos que eles tiram nosso, em média? 44%. Só isso. Dos R$1.000 que você ganha por mês, 440 o governo pega. E você acha que o governo é santo, que o governo cuida de você. Eu quero passar então alguns princípios dessa história. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Você pode repetir isso comigo? Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente o que diz em Romanos 12:11. 2:11, que Deus não faz acepção de pessoas. Hoje em dia nós temos um discurso socialista, que é o discurso da proteção às minorias. É um discurso bonito. Quem que vai negar? Olha, nós estamos aqui lutando a favor das mulheres indefesas. Nós estamos aqui lutando em favor dos pobres. Nós estamos lutando em favor das crianças, dos negros, dos religiosos. Nós queremos proteger esse povo. Eu vou falar para você, o governo não deveria proteger negros, não deveria proteger mulheres, crianças. Pastor, agora o senhor chutou o balde, hein? O governo deveria proteger gente, independente de cor, de credo, independente de qualquer coisa. Além do mais, essa historinha aí, não, nós protegemos a minoria. Eles dizem, proteger as mulheres. Você sabia que 53% da população do nosso país é mulher? Ou minoria grande, hein? Proteger os negros, os pobres, junta mulher, negro e pobre. Já deu muita gente. Só que eles vão aos pouquinhos, vamos proteger as minorias aqui, ali. Macota Valdina, uma mulher negra, ela disse assim, não sou descendente de escravos, sou descendente de seres humanos que foram escravizados. E é isso que o governo deve fazer. Se ele quer defender alguém, não tem que defender minoria, tem que defender o ser humano, independente de quem ele seja. Só que os políticos gostam desse discurso bonito, né? Arma o palanque dizendo, nós vamos lutar a sua causa, esse povo pequeno. Daí junta um povinho aqui, um povinho ali, um povinho ali. Eles estão protegendo todo mundo. Principalmente por conta de um endemoniado chamado Karl Marx. Deve ter ouvido falar dele. Socialismo, comunismo, veio desse rapaz aí, é óbvio, né? Não só dele, de outros antes também. Mas Karl Marx foi talvez o maior expoente que tem causado divisão em nosso mundo. Sabe por que às vezes você pensa assim, eu sou pobre, o fulano é rico? Porque você vem lá de Karl Marx.
Karl Marx fazia essa divisão entre a burguesia e o proletariado, entre o negro e o branco, o pobre e o rico. Daí, às vezes, você cresce com uma raiva de um cara que é rico, só que você não vê o tanto que ele trabalhou, o tanto que ele se dedicou. Só que como tem esse negócio na sua cabeça, olha o tanto que ele tem, olha o tanto que eu tenho. Você fica bravo, fica bravo. Martin Luther King, ele era um pastor batista dos Estados Unidos. Ele lutou pelos direitos civis dos negros, que na época que ele vivia, o racismo era terrível, a ponto de ter banheiro para branco e banheiro para negro. Era separado, negro não podia entrar no mesmo banheiro que branco. Se estava num ônibus e entrava um branco, o negro tinha que ficar de pé para dar lugar para o branco. Era absurdo. E Martin Luther King, nessa época difícil, se você for colocar na internet, tem esse discurso dele, um discurso que ele chama de I have a dream, eu tenho um sonho. E numa das frases desse discurso ele disse assim, olha, eu tenho um sonho, que as minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. É assim que nós devemos ser julgados. Não porque um é negro e outro é branco, mas sim por conta do caráter. Uma pessoa tem que entrar num bom emprego, tem que ter um bom cargo, seja onde for. Não porque ela entrou por uma cota racial, ou porque ela é branca e é mais bonitinha, tem o olho claro, mas sim por competência. Da mesma forma, uma pessoa deve ser punida, não porque ela é negra, ou porque é pobre, mas por conta do pecado que ela cometeu, ou por causa do crime que ela cometeu, melhor dizendo. É assim que devem funcionar as coisas. Nós devemos querer, na verdade, igualdade de tratamento e não privilégio. Tem muitas pessoas que querem privilégios. Querem fazer leis que privilegiam o pobre, privilegiam o negro, que é privilégio para o homossexual, privilégio para a criança, para a mulher. Não. Nós devemos querer igualdade de tratamento. É por isso que eu sou contra cotas. Pastor, você é contra cota? Totalmente. Totalmente. É injustiça. Olha um exemplo bem claro. Só vou dar um exemplo para você, meus 2 filhos. Um é branco como eu, o outro é pardo igual a minha esposa. Minha esposa, o pai dela é bem negro mesmo. E minha esposa é parda. Imagina o seguinte, meus 2 filhos. Os 2 estudando dentro de casa. Os 2 se dedicando à mesma quantidade de tempo. Os 2 obedecendo a mim e a minha esposa. E então os 2 fazem o vestibular. E os 2 tiram a mesma nota. Tiram 7. Só que daí o Cauã, que é branco, não pode entrar. Porque a média dele não atingiu a média de corte, que era 7,5. Todavia, o Samuel, que é pardo, ele pode entrar com a mesma nota do irmão dele. Por quê? Porque ele entrou pela cota. Você acha que não é injustiça? Sendo que os 2 estudaram juntos e tiraram a mesma nota? Pastor, o que é igualdade, então? Igualdade é o que a Bíblia diz para mim e para você. Meritocracia. Fez por merecer, não interessa a cor da pele. Não interessa de onde seja, Nordeste, capital, Sul. Entra. Talvez você já assistiu aquele programa The Voice. Era legal que na primeira fase, não sei se você lembra, os jurados ficavam de costas e a pessoa começava a cantar. Ele não via a cara da pessoa, só ouvia a voz. Porque ele estava ali para analisar o que é a voz. Daí, então, se a voz era bonita, eles batiam e viravam a cadeira. Uns ficavam surpresos, até uma freira ganhou uma vez. Daí você vê, o certo seria isso, ali independente. Ali está julgando a voz, não interessa o tipo da pessoa, a fisionomia, o tamanho, nem a idade. Só que no nosso governo, não é assim que funciona. Nosso governo é mais ou menos assim. A pessoa vai começar a cantar, eu aperto a cadeirinha, ela vira antes. Então analisa. Ah, é negro. Oh, não precisa nem cantar. Pode ir, rapaz, você já passou para a próxima fase. Isso é injustiça, segundo a Escritura. Pastor, mas e a justiça social? E a dívida histórica com os negros que foram escravizados? Você acha que foi só negro escravizado na história? Israel foi escravizado. Judeu foi escravizado. E a nossa dívida com eles, então? Fica onde? Tem algumas diferenças que verdadeiramente, que só Deus pode tirar. Tem algumas injustiças que o homem não tem que fazer. Olha, você não tem culpa de ter nascido nesse país que nós nascemos. Se você pudesse escolher nascer, você nasceria aqui? Eu nasceria lá nos States. Com certeza. Nasceria lá. Ora, mas a vida é injusta. O que nós precisamos fazer? Aqueles que nasceram em desvantagem? Ora, tem que correr mais atrás. Tem que estudar mais, tem que trabalhar mais. Ah, pastor, mas eu nasci pobre. Confie em Deus, meu irmão, e trabalhe. A vida é como se fosse uma corrida. Alguns, já viu São Silvestre? Tem o pelotão de elite que larga lá na frente e tem o povão que larga aqui atrás, né? A vida é mais ou menos assim. Alguns largaram lá na frente. Alguns largaram lá atrás. Os que largaram lá atrás, eles têm 2 alternativas. Chora
ou corre mais. Ora, eu não fui privilegiado em muitas coisas. Minha irmã mesmo, minha irmã nasceu cabelo liso, branquinho, de olho azul, olha para mim. Cabelo ruim, amarelo e olho preto. Vou reclamar, Deus, você foi injusto comigo, saiu da mesma barriga que eu. Como que pode, bonito desse jeito, e eu não? Vou reclamar? Não posso, a vida é injusta. Eu vou reclamar da educação que eu tive, dos pais que eu tive? Não tenho o que fazer. Meu pai estudou muito até o 3º ano primário. Só. A assinatura dele até hoje eu sei fazer. Copiava na escola, para falsificar de vez em quando. Mas me arrependi já, tá? Fazer o quê? Pobre, não teve nada. Não teve nada para dar para mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando? Mas não vou. Vou acordar cedo, vou dormir tarde, vou me dedicar, vou estudar, vou trabalhar mais. Porque esse tipo de injustiça, olha, não tem o que fazer. Eu venho falar para você, minha irmã, não tem caminho fácil, não. Já achou aquele filme, A Vida é Bela? É só filme. A vida não é bela, não. Eu sempre falo para os meus filhos, tem 2 caminhos na vida para você seguir. O caminho ruim e o bom, pai, não, e o pior. É só esses 2. Não tem vida fácil. A vida, fazer o quê? A vida é dura. Segundo princípio. A grande função do Estado é proteger. Você pode repetir isso comigo? A grande função do Estado é proteger. Como nós lemos aqui em Romanos, a função do Estado é vingar o mal, por isso ele traz a espada. Proteger. E recompensar o bem. Não sei se você lembra lá no Estado de Israel, diz a Bíblia que quando o povo de Deus entrou em Canaã, foram repartir as terras ali, olha, você, essa tribo vai para essa terra, aquela tribo para outra. Sabe o que ficou para o Estado? Sabe o que ficou para o governo? Apenas as cidades refúgios, que eram os tipos de cadeia da época. Mais uma vez, dando esse princípio para mim e para você. O Estado deve cuidar apenas de proteger. O Estado, no antigo Israel, provia apenas 2 coisas. Religião e proteção. Provia religião, é óbvio, porque era um Estado teocrático, Deus era o centro. Hoje Israel não é teocrático, nós não somos teocráticos. Então o Estado não deve prover mais religião. Não deve nem obrigar que a religião do nosso país seja a religião evangélica. Não, não deve. Mas a proteção ele sim deve manter. Porque quando o Estado começa a acumular funções, a tendência vai ser sempre pobreza e opressão. Talvez você já ouviu aquela historinha, né? Nossa, o governo está dando tal coisa de grátis. Nossa, ó, saúde de graça. Meu irmão, não tem nada de graça. É um mito. Sabe por quê? O Estado não tem dinheiro. O único dinheiro que o Estado tem é o nosso dinheiro. É o dinheiro de imposto. O Estado não produz riqueza. Então, como que ele pode dar algo de graça para você? Para mim, não pode. Para o governo nos dar algo. É porque antes ele tirou algo de mim e de você. Sabe por que o Estado ele não quer largar o osso do Ministério da Saúde? Porque, segundo eles, vocês estão dando saúde para a gente, né? Se você já foi ao posto de saúde, você sabe como que é. É 1 ano e pouco cada exame. Sabe por que eles não querem largar o osso? Você não tem noção do tanto de dinheiro que entra no Ministério da Saúde. O tanto de dinheiro que entra no MEC. E eles não dão educação nenhuma. E quando dão algum tipo de educação horrível. Pastor, mas nós devemos, então, protestar por mais escolas e menos presídios? É claro que não, muito pelo contrário. Não devemos protestar por mais escolas e menos presídios. O Estado não foi feito para construir escola, para dar ensino. Eu vou falar para você, não devemos protestar nem por mais hospitais. Pastor, e a saúde pública do pobre? É só devolver um imposto para a gente, e a gente vai ter condição de pagar uma saúde boa. Porque já não dá saúde para a gente. E você quer que o Estado dê uma saúde de melhor qualidade? Não vai dar nunca, jamais. Nosso protesto deveria ser o seguinte: menos escolas, menos hospitais, mais fóruns, mais delegacias e mais presídios. Porque essa é a função do Estado. O Estado não tem que empregar médico. O Estado não tem que empregar professor. Mas policiais, delegados e juízes. Essa é a grande função do Estado. Agora, através de uma educação, se eles devolverem parte do nosso imposto, você pode ter certeza, nós vamos ter dinheiro para correr atrás de uma excelente educação, de um excelente plano de saúde. Lembre-se sempre, o governo não presta para prestar serviço. Não presta. Porque o serviço dele vai ser sempre ruim. Ou como já disseram, não há nada mais caro do que aquilo que o governo dá de graça. Você pensa que é de graça, mas não é de graça coisa nenhuma. Se você já... os 2 filhos que eu tive até agora, um foi
Sistema Único de Sofrimento, SUS, e o outro foi particular, na época que eu era militar. Pastor, teve diferença? Nenhuma. Você acha que teve diferença, irmãos? Meu pai do céu. Eu tinha até cartão magnético do segundo, era um quarto com frigobar, com televisão, com Sky, com tudo, só para uma pessoa, minha esposa. Agora e o outro que eu tive no SUS? Era mulher com filho aqui, a outra morrendo ali, a velhinha gritando do outro lado. É óbvio que dá diferença. É só fazer esse comparativo. O governo, o problema é que ele pega o meu e o seu dinheiro, prometendo prover serviço, e presta um serviço horrível que na maioria das vezes você não quer. Teve uma vez, um exemplo básico para você entender isso aí. Teve uma vez, eu fui numa cidade aqui perto, no show do Fernandinho. Eu gosto demais das músicas dele. Eu gosto mesmo, a gente canta bastante aqui na igreja. E eu fui com os irmãos lá, maravilha. Talvez você não goste do Fernandinho. E esse show era de graça. De graça, então, a prefeitura pagou. E a prefeitura pagou com que dinheiro? Com o meu, com o seu. Talvez você goste de Cassiane, Lauriette. E aí? Mas pegou alguém do meu gosto. É justo? Claro que não. Ou, para o governo ser justo, para colocar um show do Fernandinho, ele tinha que consultar primeiro você. Ronildo, você gosta do Fernandinho? Fernando, você gosta? Tinha que consultar todos nós. E tinha que consultar até os ímpios. Imagina perguntar para um endemoniado lá, pode fazer o show do Fernandinho? Ih, quero Rolling Stone, rapaz. Pink Floyd, esses são que eu quero. O certo era consultar, porque o dinheiro é deles também. Não era muito mais fácil o governo devolver o nosso dinheiro? Daí então você escolheu o show que você quer ir? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. É assim que o governo deveria agir. Os Estados Unidos, ele é muito melhor que o nosso país, não porque o governo é melhor, mas porque o governo é menor. Lá o governo é mínimo, o Estado é mínimo. E é por isso que são melhor, porque o Estado não produz riqueza. E se o Estado não produz riqueza, por que você acha que o Estado deveria administrar? Sendo que não produz, olha para cá, irmãos, por favor. Olha o que diz Provérbios 29:4. Na nova tradução da linguagem de hoje. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Como eu falei a semana passada, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Todo brasileiro quer menos impostos. Só que o problema é que eles querem que o governo continue dando coisas. Isso é impossível. Pastor, mas e os pobres? Quem que cuida deles? Nós. Segundo a Bíblia, quem tem que cuidar de pobres somos nós. Quem tem que cuidar das pessoas necessitadas somos nós, e não o governo. De forma alguma. Eu sei que é um discurso bonito, né? Como eles dizem, olha, nós vamos oferecer moradia, dinheiro, teve o vendaval lá, vamos dar dinheiro para o povo que perdeu casa. Eles não estão dando dinheiro deles, estão dando dinheiro nosso. Pastor, você dá conta? Claro que não. Nós temos que ajudar sim. Mas você percebeu? Você não vê a história de políticos doando dinheiro deles. Político metendo a mão no bolso dizendo, olha, eu vou ajudar lá com dinheiro meu. Você já ouviu algum? Eu nunca vi. Se você viu, você pode falar para mim. Pode até ter, mas se tiver pouco. E empresários? Lady Gaga teve lá o furacão Sandy, meteu a mão no bolso, deu mais de 1 milhão. Bill Gates já doou não sei quantos % da fortuna dele. Nós vemos históricos de empresários doando. Político é ruim, hein? Nós não precisamos de um Messias político. Nós precisamos de liberdade. Porque nenhum governo pode nos tirar da pobreza. O máximo que ele pode fazer é nos dar liberdade. Para que eu e você venhamos a sair dela com as nossas próprias mãos e com o nosso esforço. E o que é liberdade, pastor? Liberdade é o governo deixar nós gastarmos o nosso dinheiro do jeito que nós queremos. E não do jeito que eles querem. Porque sempre que aumenta o tamanho do Estado, nós sempre vamos correr risco. Terceiro princípio. Defesa da propriedade privada. Como eu falei, nós temos o direito sim de ter uma casa, mas também você tem o direito, se você quiser, de ter uma empresa. Sem o governo ficar metendo o dedo o tempo todo lá. Em Israel haviam leis sérias para proteger a propriedade privada. O governo não podia chegar metendo o dedo dele fazendo o que quer, não. Por exemplo, diz a Bíblia que no antigo Israel era proibido invadir terra alheia. Pessoas eram punidas porque mudavam o marco da cerca. Não podia invadir, é do outro. Meu irmão, se tivesse MST naquela época, era fuzilamento. Não tinha possibilidade. Hoje em dia não, nós vemos lá, olha, terra improdutiva, vamos invadir. É por que ninguém invade o triplex do Guarujá? Não tem dono? Terra improdutiva. Além do mais, imagina, você compra um terreno e você quer deixar o terreno parado. Qual o problema? Não quero deixar lá.
Mais para frente, daqui a 10 anos, eu penso no que faço. Não, o MST vem e diz, não, é terra improdutiva, vamos invadir e fazer assentamento. Eles não podem. É seu aquilo ali. Em 1 Reis, diz a Bíblia que Acabe, um rei perverso, maligno, tinha feito várias coisas. Sabe qual foi o estopim para Deus ficar bravo com ele? Invadiu a propriedade de Nabote. Já tinha feito um monte de coisa errada. Daí, quando ele invadiu uma propriedade alheia, Deus falou, não, aí não, agora não. Passou dos limites. Então puniu aquele rei. Ele podia ser rei onde ele quisesse. Dentro da casa do povo não podia. E a mesma coisa o Estado. O Estado pode governar onde ele quiser. Mas ele não tem o direito de governar dentro da sua casa. Porque o Estado ele nos engana da seguinte maneira. Ele diz, a casa é sua. A cadeira aqui é sua. Por exemplo, ele diz assim, essa cadeira aqui, Edivaldo, é sua. É sua. Você comprou, é sua. Só que é o seguinte, para você mudar ela aqui para o lado direito, você tem que pedir uma autorização na prefeitura, não um alvará para mudar para cá. Mas ela é sua. Você quer colocar ela de ponta cabeça desse lado? Então você precisa fazer um documento avisando a gente para a gente autorizar. Ou seja, é sua, mas você depende do Estado para fazer tudo. É isso que eles fazem com a gente. Karl Marx resume o socialismo da seguinte forma: abolição da propriedade privada. Ou seja, tudo no governo. E a consequência sempre foi pobreza e ditadura comunista. Porque se acaba com a propriedade privada e o governo é dono de tudo, ora, eles vão fazer o que eles querem. E você não vai poder ter opinião para nada. É por isso que o problema do Lula não é o triplex. Não é o sítio no Guarujá, não. O problema dele, sabe qual é? Ele não respeita a propriedade privada. O PT e muitos desses governos não respeitam. Eles querem invadir terreno, seja lá o que for. Não podem. Propriedade sua é sua. Quando alguém perde o direito de administrar o que é seu, o resultado sempre vai ser falta de produtividade. Ora, porque se você não pode mandar naquilo que você comprou, num terreno que você comprou, se você não pode plantar do jeito que você quer, ora, você vai perder o ânimo até de trabalhar. No começo dos Estados Unidos, alguns historiadores dizem que é o seguinte, ali imperou, em primeiro lugar, o socialismo. Foi ali várias pessoas, então eles fizeram o seguinte, olha, vamos todo mundo trabalhar e o dinheiro nós vamos trazer para um fundo comum, e a gente vai repartir de forma igual. Mas a intenção qual era? Que todo mundo trabalhasse igual. Meu irmão, ninguém trabalha igual a ninguém. Você sabe. Um é mais forte que o outro, um é mais inteligente que o outro, um é mais preguiçoso que o outro. A ideia é até bonita, só que não funciona. Daí está lá, você imagina o seguinte, está lá, a Terezinha trabalhando 12 horas por dia e a Fernanda trabalhando 6 horas por dia. E as duas ganham a mesma coisa. A Terezinha vai desanimar de trabalhar 12 horas por dia. Sabe por quê? 12 horas por dia. Porque o que adianta eu trabalhar 12 horas por dia? A Fernanda está trabalhando 6, está ganhando o mesmo tanto que eu. E sabe qual vai ser o pensamento da Fernanda? Para que trabalhar 12 horas por dia? Estou trabalhando menos, estou ganhando o mesmo tanto que ela. Ou seja, duas pessoas vão ficar estragadas numa tacada só. É isso que o socialismo faz. Mas então, dizem que foi uma outra pessoa lá e privatizou aquelas terras. Deu cada terra para uma pessoa dizendo, olha, você cuida da sua parte, você da sua, você da sua. Não morreu mais ninguém. Então aquele povo chegou a prosperar. Porque convenhamos, se tudo é coletivo, ninguém vai querer trabalhar. Ninguém. Você já viu peãozada no serviço trabalhar quando o chefe não está perto? Você não vê. Porque trabalhando vai ganhar a mesma coisa. Então para que trabalhar? Quando acaba com a propriedade privada, sempre vai haver opressão. Eu sei que talvez você pense, pastor, mas é injusto. É injusto o fulano ganhando milhões. Zuckerberg do Facebook, né? Talvez o que ele ganha em meio de serviço você não junta na vida. Pastor, é injusto. É só você ter uma ideia que todo mundo tem até crise de abstinência se não abrir o Facebook. Tem a ideia que ele teve, pronto. Vai ganhar milhões igual ele. Pastor, fulano inventou o WhatsApp, como que pode ganhar tanto? Porque tem gente que é assim, né? Fica sem WhatsApp, dá até tremedeira. Ai, meu Deus, não tem internet hoje. Fica louco. Você acha que é injusto? Imagina o seguinte, o Marcão, que é nosso irmão, é pintor. E ele, então, ele abre uma empresa para ele. Ele começa a trabalhar duro, desde ali dos 15 anos. E então, porque o que normalmente muitos governantes dizem, por exemplo, aquele senador do PT, Lindenberg, taxação nas grandes fortunas. Ou seja, tem muito dinheiro, taca imposto. Vamos arrancar dinheiro porque eles têm muito. É injusto. Eu estou dizendo que a pessoa conquistou de forma honesta. Daí você imagina, o Marcão começa a trabalhar só ele. Daí, de repente, ele põe um rapaz para trabalhar para ele, põe 2, põe 5, põe 10. De repente, ele abre uma empresa com CNPJ, tudo certinho. Daí ele começa a pegar várias obras do Brasil e várias obras do mundo. E por conta de um trabalho duro, honesto, e um bom trabalho prestado, fica rico.
Por que ele tem que pagar mais imposto do que eu? Sendo que ele trabalhou mais que eu e dedicou mais do que eu. É absurdo. Se a pessoa conseguiu dinheiro de forma honesta, é dela. Se ela conseguiu ficar rica por meios lícitos, é dela o dinheiro e pronto, acabou. Só que daí entra o governo e diz assim, não. É muita injustiça. Deixa eu fazer distribuição de renda. Distribuição de renda é roubo. Eles estão metendo a mão no nosso dinheiro para dar para quem não trabalha. Daí você acorda cedo, trabalha até tarde, e tem o outro que acorda tarde e não quer nem saber trabalhar. E vai dar o seu dinheiro para ele. É óbvio, né? Tem alguns casos que se é para ajudar alguma pessoa, mas que nós venhamos ajudar então. E não o governo arrancar o nosso dinheiro na força. O próprio nome já diz, né? Imposto. Você não tem opção. É imposto. Imagina o seguinte, que um comunista invada a sua propriedade, invada a sua casa e diga o seguinte, olha, agora sua casa é nossa. A gente manda. Você vai ficar furioso, não vai? Quem manda? Quem, rapaz? Eu que comprei. Mas vamos colocar que ele então venha com a seguinte ladainha para cima de você. Tá bom, sua casa não é nossa. Mas quanto você ganha por mês? O que você produz aqui? 44% de tudo que você produzir vai ser meu. Às vezes a gente não liga. E é exatamente isso que o governo faz com a gente. Ele entra na nossa casa e arranca o nosso dinheiro sem autorização da gente. E ainda coloca um monte de regra ainda. Dizendo, ó, vai ter que trabalhar 5 vezes por semana, vai ter que trabalhar 8 horas por dia, vai ter que trabalhar isso, aquilo. Ora, mas o emprego não é meu? A firma não foi eu que fiz? Eu trabalho tanto que eu quiser. Não, e tem que fechar uma vez por semana. Isso é que você trabalhar todo dia. Eu que sei. Nós não podemos roubar. Sabemos que isso é antibíblico, é mandamento. Por que o governo pode? Só que o governo vem com esse papinho, né, com esse eufemismo de distribuição de renda. Mas é roubo do mesmo jeito. Olha que absurdo. Se você tem uma empresa, o governo quer regular até como que você vende as coisas. O governo quer regular como que você tem que vender. Por exemplo, olha, você tem que vender com cartão de crédito. Não importa se você queira ou não. Tem que vender. E você sabe, quando vende com cartão de crédito, você perde 3%. E vende no mesmo preço ainda. Vai aumentar 3% para você ver? Não pode. Pastor, mas isso é bom. As lojas, então, os empresários, a gente vai poder comprar no cartão de crédito e eles que vão perder 3%. É, pimenta no olho dos outros não arde, né? Alguém aqui já comprou, vendeu alguma coisa pela OLX? Eu compro e vendo um monte de coisa lá. Imagina o seguinte. Tá lá, a Maria tem um carro. 10 mil reais o carro dela. Daí, então, o carro é dela. Ela vende por quanto que ela quiser. Ela vai vender por 10 mil, que é o preço que vale. Daí o governo vem e diz, não, Maria, você vai ter que vender só que no cartão. Não, então eu vou aumentar 3%. Não pode. Ou pior, o governo chega para a Maria e diz o seguinte, Maria, e se um estudante quiser comprar o seu carro, você vai ter que vender pela metade do preço, 5 mil. Você fica bravo ou não fica, irmão? Você fica louco da vida. Por quê? Porque é o seu dinheiro. Agora, se um estudante vier comprar, eu vou ter que vender pela metade do preço? Não vendo. Mas você percebeu que você quer isso quando você vai ao cinema? Você quer pagar meia lá, né? Mas não existe, meu irmão, pagar meia. Por um estudante pagar meia, pode ter certeza. Eu e você que somos adultos pagamos 2 vezes. Que é óbvio. Se o governo obriga o empresário a pagar metade, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o preço. E a entrada que seria 10 reais, ele vai colocar 15. Você vê, o governo prejudica a todos nós, sem exceção. Sem exceção. Liberdade de expressão. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 11. Isso aqui tem muito a ver conosco, a igreja. Liberdade de expressão. É preciso, Paulo dizendo, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe e ganância. Pastor, mas não entendi nada. Liberdade de expressão, e Paulo diz que, faz eles calar a boca. Não deu para entender nada. Vou explicar para você a diferença. Liberdade de expressão está ligada à propriedade privada. Ou seja, dentro da sua casa, você pode ouvir a música que você quiser. Pastor, mas eu não gosto de Fernandinho. Não vai na minha casa, você não é obrigado a ir lá. Lá está ouvindo pagode, não sei das contas. Não vai. E pronto, acabou. Isso é importantíssimo para nós que somos cristãos. Porque Paulo foi proibido muitas vezes de poder falar, de pregar o evangelho. Lutero e muitos outros também. Agora, nós devemos ter liberdade para falar aquilo que nós cremos. Só que ao mesmo tempo que nós devemos ter liberdade para pregar aquilo que nós cremos, nós também temos que saber que o outro tem liberdade para falar aquilo que ele quer. E se ele fala alguma coisa que é contra a nossa fé, assim como nós temos liberdade, ele também tem. Daí a gente quer falar o que a gente quer, né? Mas na hora que o Mateus vem falar que Deus não existe, que nós viemos, quer tirar sarro da gente, daí você não aceita. Não, você não aceita. Não, ele tem o direito de falar sim, pronto, acabou. Se temos a liberdade, e é um direito, os outros também têm. Walter Williams, um escritor, olha o que ele disse. É fácil defender a liberdade de expressão
quando as pessoas estão dizendo coisas que julgamos positivas e sensatas, ou seja, está concordando com você. É fácil. Mas o nosso compromisso com liberdade de expressão só é realmente posto à prova quando estamos diante de pessoas que dizem coisas que consideramos absolutamente repulsivas. Isso é liberdade de expressão. E eu posso falar, ó, se você não se arrepender, vai para o inferno. E outro falar, o inferno não existe, dá risada na minha cara. Ora, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é, por exemplo, eu falar bem do juiz Sérgio Moro. É um cara estudado, fez lá mestrado em Harvard, estudou não sei quantos anos, e por conta disso fez o julgamento do Lula. E o petista dizia o seguinte, não, o Lula é a alma mais honesta do mundo, o Sérgio Moro está errado. O triplex não é dele, o Cid de Atibaia não é dele. Ora, se eu tenho liberdade de expressão, ele também tem. Se eu tenho liberdade de expressão para dizer que ele é um corrupto ladrão, ele tem liberdade para falar que o Lula é inocente. E pronto. Pastor, a Globo é uma mídia do diabo, o senhor já viu? Estão pervertendo a mente das nossas crianças e dos adultos. Viu os programas que passam lá, pastor? Que as mulheres tudo sem roupa. Ora, você é obrigado a assistir. Vem alguém, abre o olho seu em frente da televisão e fica assim, você vai assistir isso aqui agora, rapaz. Você não é obrigado a assistir aquelas coisas. Desliga. E pronto, acabou. Pastor, mas eles estão passando coisas erradas. O canal é deles, meu irmão. Eles fazem o que eles quiserem. Você assiste se você quiser. Você não é obrigado a assistir aquelas nojeiras ali. Uma vez eu vi um pastor que entrou num centro de macumba e deu umas bicas nos santinhos dos macumbeiros lá, dizendo que isso aí é defender o evangelho. Mas é absurdo. Aquilo é invasão de propriedade privada. É o direito de expressão deles. Eles falam o que eles quiserem. A casa é deles. Igual teve uma vez, umas feministas foram a um culto evangélico, acho que aberto ao público, e, se eu não me engano, era o pastor Marco Feliciano que estava pregando. Então elas ficaram no ombro, talvez você viu isso daí, elas ficaram no ombro lá de dois rapazes, e as duas tiraram a blusa, duas mulheres, e começaram a se beijar. Protestar. Esse é nosso direito, liberdade de expressão. Mas calma aí, liberdade de expressão tem os lugares. Se você quer ficar rouco de gritar com uma pessoa do mesmo sexo você dentro do quarto, que fique. Mas dentro da nossa casa, que é a igreja, aqui tem regras. A pessoa não pode fazer o que ela quer. Chegar aqui e simplesmente, não, aqui eu posso. Não, aqui é privado. Se você não concorda com aquilo que nós falamos, vá para outro lugar. Mas aqui tem regras. A igreja é a igreja do povo de Deus. E aqui, as pessoas de fora não podem fazer o que bem entendem. Do mesmo jeito que você não pode entrar lá na macumba e querer acabar com o ritual deles. A não ser, é óbvio, né? Tá matando uma criancinha lá, misericórdia, né? Mas eles estão lá, batendo os tambor lá. Ei, que bata, o problema é deles. Agora aqui não. É mais ou menos o seguinte. Imagina que vem um pedófilo para a igreja, ou um homossexual. A igreja vai receber? É óbvio que vai. Se houver arrependimento, é óbvio que vai. Pastor, mas a pessoa caiu de novo. Tem problema. Se cair 500 vezes nós vamos estender a mão. Agora, se a pessoa vem aqui dentro da igreja, e é um homossexual e diz o seguinte, não, eu quero ser crente gay. Vai ser em outro lugar, aqui não. Aqui nós seguimos a Escritura. Se você quiser se arrepender e quiser ajuda, nós vamos ajudar o quanto for necessário. Mas o contrário, você não vai fazer o que você quer aqui. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, e alguns interpretam de forma muito errada, dizendo o seguinte, lembra, olha, cresceu o joio, cresceu o trigo, e os discípulos, olha, deve arrancar. Não, deixa crescer junto. E algumas pessoas interpretam errado, dizendo o seguinte, está vendo? Não pode tirar ninguém da igreja. Você acha que não pode? É ruim de uma pinóia que não pode. Primeiro que ali diz que o campo é o mundo. Do mundo nós não podemos tirar. Claro que não. Mas a igreja, é claro, podemos e vamos tirar se necessário. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 5,13. Você acha que eu sou duro, meu irmão? Ó, Paulo. Aqui Paulo está contando a história daquele rapazinho que estava tendo um caso com a madrasta, dentro da igreja. Olha como que Paulo é cuidadoso, né? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Os que estão lá fora não tem o que a gente fazer. Se a pessoa quer sair com 10, 20, 30 cavalos, cachorro, o problema é dela. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai... Nossa, que palavra, hein? Pastor, não dá uma trocadinha aí essa palavra, não? Convidai a se retirar. Não, essa é a palavra que Paulo usa. Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Não, o cara quer viver deliberadamente pecar. Expulsa. É o que Paulo diz. E quinto e último princípio para encerrar. Divisão de poderes. Vou ser bem curto aqui, irmãos. Divisão de poderes. Em 2 Crônicas 2, 26, diz a Bíblia que o rei Uzias, ele fez muitas coisas corretas,
Só que daí então, ele se orgulhou daquilo que ele tinha feito e quis fazer coisas que não estavam ao alcance dele. Ele foi próspero, ele venceu inimigos, ele edificou construções. Só que ele se engrandeceu e um dia, sabe o que ele quis fazer? Quis entrar no templo e oferecer sacrifício. E essa era uma função que Deus tinha separado para o sacerdote. Nem o rei podia. Para mostrar, mesmo sendo rei, ele não pode fazer o que ele quer, não. Em Atos capítulo 15, diz a Bíblia que a igreja estava com um problema. E então sabe quem se reuniu? Os apóstolos e presbíteros, para tomar uma decisão. Não foi Pedro, o Papa, tomou uma decisão sozinha. Claro que não. Havia ali divisão. E na igreja também. A igreja era dirigida por presbíteros, no plural, como diz Tiago. Isso aqui também serve para você, não só apenas para você votar em partidos que não sejam ditatoriais, mas também para depender da igreja que você vai congregar. Porque tem igreja, você sabe, né? Tem igreja que tem papa. Pastor, não tem nome de papa, né? Mas tem apóstolo, patriarca, chefe. O cara não consulta ninguém para fazer nada. As decisões ele faz tudo na cabeça dele. Esquece que a igreja não é dele, a igreja é de Deus, é dos irmãos, da nossa igreja mesmo. Você acha que eu faço o que eu quero na igreja? Primeiro, que as nossas igrejas têm um presbitério. Eu não posso fazer o que eu quero. Temos uma direção. E até aqui na nossa igreja. A nossa igreja é pequena ainda. Mas você acha que eu tomo uma decisão que eu quero? Não, fizemos aqui a noite da pizza. Se tem que gastar com alguma coisa, eu reúno lá. O Edivaldo, eu pego o Tiago, que é tesoureiro, uns irmãos mais antigos. Irmãos, o que vocês acham? Ou você acha que eu vou fazer o que eu quero? Não posso. A igreja não é minha. Isaías 33, 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Aqui dá uma divisão clara de como funciona, por exemplo, a nossa democracia, né? A divisão de poderes. Juiz, judiciário, legislador, que é quem faz lei, no caso os deputados, senadores, e nas cidades os vereadores, e rei, no nosso caso é presidente. Pastor, mas para que divisão de poderes? Aqui Deus fazia tudo. Deus fazia tudo. O homem não pode. O homem é mau. O homem é imperfeito. Você imagina, o Estado já tem o poder da espada. Se você dá para ele o poder do dinheiro, meu irmão, quem que vai poder contra ele? Como já disseram, né? O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto mais poder, mais corrupção. E o homem não pode porque o homem é mau e pronto, acabou. Não deve ter todo o poder nas mãos de um só homem. É por esse motivo que é tão grave, né? Os primeiros escândalos que saíram do PT, como o mensalão, é tão grave isso que eles fizeram, porque o executivo, a presidência, tentou comprar o legislativo e o judiciário. Ou seja, eles tentaram governar de forma absoluta. E isso é extremamente errado. É interessante que nós vemos Paulo diz assim, Paulo, o pior dos pecadores. Na história da humanidade, os piores homens da humanidade sempre se achavam que eram melhores do que os outros. Hitler achava que era melhor, que tinha sangue azul. E todos os outros loucos da vida se achavam melhores do que os outros e por isso eles tinham que deter todo o poder. Eu não sei se você lembra, uma frase bem conhecida, Luiz Inácio Lula da Silva: eu sou a alma mais honesta desse país. É muita arrogância demais para uma pessoa só. É por isso que é um louco. Eu quero te influenciar, meu irmão, para encerrar, primeiro a votar em partidos que não sejam ditatoriais. Mas também eu quero desafiar você a frequentar uma igreja que não seja ditatorial, que não tenha apenas um homem que decide tudo, que ele faz o que ele quer, o que dá na telha dele e pronto, acabou. Isso é errado. Nós nos esforçamos o máximo possível para ser como a Bíblia. Né? A Bíblia tinha os presbíteros, o presbitério, tinha a assembleia. E nós nos esforçamos para fazer assim. E às vezes, igual teve uma vez, a gente estava decidindo uma causa muito importante. E estava lá 3 pastores e acho que 6 líderes, alguma coisa assim. Por incrível que pareça, os 3 pastores tiveram a mesma posição. Os líderes tiveram posição diferente da nossa. E nós fizemos o que eles falaram. Não é porque a gente é pastor, é voto vencido. Não, agora a gente vai por esse caminho. Vocês acham melhor aí? Vamos assim. Analise melhor os partidos considerados partidos de direita. O que é um partido de direita, pastor? É um partido que ele quer menos do Estado. De direita é isso, Estado mínimo, Estado só necessário. É o que mais se aproxima aqui da Escritura. Ou seja, proteção, apenas isso. Agora, os partidos de esquerda são aqueles que querem o Estado cada vez mais dominando, tendo tudo. Desse tipo de partido, meu irmão, corre.
Não se engane por PT, não é só PT não. PT, PSDB, tudo esses daí. Alguns dizem que o PSC é um partido de direita, né? Partido Social Cristão. Espero que não seja apenas de nome. Alguns perguntam para mim, pastor, e o Bolsonaro, o que você acha dele? Olha, eu ouço bastante as ideias de todos. E uma das coisas que eu gosto dele, por exemplo, que ele diz assim, Estado só o necessário. Diferentemente de João Dória, que fala bonito, mas que é o Estado governando tudo. Então, nós devemos analisar com mais atenção esses candidatos que dizem que são a favor do Estado mínimo, porque é o que mais se aproxima da Escritura. Amém, meus irmãos?